Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Veja só, neste vídeo eu vou trazer uma análise, uma breve análise, uns 2, 3 slides de conteúdo, quase uma mini aula falando sobre um fundo de investimento. Primeiramente, deixa eu abrir um parênteses, se você não sabe o que é esse canal, é novo, caiu aqui nesse vídeo, aqui eu compartilho informações dos fundos de investimento imobiliário. É um tipo de investimento atrelado a imóvel, que pode dar rendimento mensal para você, isento de imposto de renda, uma série de benefícios. E se você quiser saber mais, eu convido você a ver vários vídeos aí no canal, que eu explico passo a passo, tem muito vídeo, conteúdo mesmo, falando do que é o fundo imobiliário, eu fiz uma sequência bem educativa, que você vai obter muito material, tá legal? Então se você não é inscrito, já clica nesse botãozinho aí, liga o sininho, que toda vez quando eu coloco o vídeo aqui é conteúdo, é informação valiosa. Às vezes eu falo um pouco demais, dou uma embolada, mas é muito conteúdo, que eu quero trazer muita coisa. Se você quiser saber mais sobre fundo imobiliário, fica com a gente, que toda vez aqui, pelo menos umas 2 vezes ou 3 vezes na semana, eu coloco um vídeo aqui sobre os fundos imobiliários. Às vezes eu dou uma acelerada com mais conteúdo, às vezes eu dou uma pausa quando não tem muito conteúdo para colocar. Eu não vou ficar colocando vídeo, como eu falei, de blá blá blá. Eu coloco conteúdo de qualidade para você aqui, tá certo? E hoje, o que eu vou falar? Eu preparei, como eu falei, preparei uns 3, 4 slides com conteúdo do análise de um fundo de investimento imobiliário. Tô até aqui com ele aberto, o FFCI11, que é o que? É o Rio Bravo Renda Corporativa. Eu já invisto nesse fundo há um bom tempo e eu vou trazer a minha percepção, também algum gráfico para comparativo desse fundo com a Bovespa e também a renda fixa, para você ver o potencial de lucro que ele tem e quanto ele já deu de crescimento. Para você ver, se você tivesse já entrado no fundo imobiliário, nesse caso, o quanto de lucratividade você já teria, com segurança, certo? Atrelado ao imóvel, ok? Então eu não vou ficar no blá blá blá, enrolar demais, para ninguém puxar minha orelha aí, tá certo? O amigo aí falou que eu enrolo demais, tenho conteúdo, mas enrolo demais, é porque tem que fazer uma preliminar, não é verdade? Você tá, sua namorada aí, você já vai direto ao ponto, né? Tem que dar uma maciada, a gente tem que conversar um pouquinho. Se eu vim aqui e falar uma metralhadora, tem pessoas que não vão entender direito, tem que abranger todo mundo, não é verdade? Não é só você que é acelerado, que eu vou falar rapidinho, senão você não vai entender nada. Eu já falo muito rápido, às vezes eu falo rápido, eu tenho que me policiar. Se eu passar o conteúdo aqui muito rápido, você vai ter pouca absorção. Tá certo? Tem todo um estudo sobre isso, sinestésico, a pessoa que é visual. Eu já estudei bastante isso para dar aula. Então assim, a gente tem que dar uma pausa, tem que ser devagar. Tá certo, amigo? Então, não é que eu enrolo, que eu vou falar, enrolo muito para dar o conteúdo. É para ir preparando, repetindo algumas vezes, para você lembrar do que eu tô falando. Tá certo? Então, só abrir esse parênteses aqui, porque às vezes tem pessoas muito aceleradas, né, muito até agoniada, que às vezes e se você tiver assim, você pode saltar o vídeo, não tem problema nenhum, tá certo? Então agora eu vou jogar na tela o PowerPoint e vou falar um pouco sobre esse fundo. Então dá uma olhadinha aí. Bom, então vamos iniciar o material. Como eu coloquei só uma introdução aí, seja bem-vindo. Fundo de investimentos imobiliários para iniciantes. O canal é voltado a isso e é especialista em fundos imobiliários, ok? Essa é uma videoaula para a gente dar uma visão geral desse fundo de investimento imobiliário FFCI11, tá certo? Então vamos partir para o próximo, que realmente é o conteúdo. Bom, então a gente vai fazer uma breve análise do que? Do FFCI11, como eu citei, que é o que? O Rio Bravo Renda Corporativa. É um fundo de investimento imobiliário já bem, digamos assim, tradicional na Bolsa de Valores. É um fundo do tipo de tijolos, né? Investe em imóveis, tem seus imóveis mesmo físicos, não é um fundo de papel. Então, se você é interessante, para você gosta dessa categoria, esse é um fundo. Ele tem algumas particularidades que eu vou falar no decorrer agora desses slides que eu vou passar para você. Então, acompanha comigo. Bom, a gente tem apenas um texto rápido para a gente se introduzir, eu explicar um pouquinho para você sobre o FFCI11.
Ele, como eu falei, ele é da Rio Bravo Renda Corporativa, é o administrador desse fundo. Esse fundo é de escritórios e é administrado lá pela Rio Bravo e tem um retorno bastante atrativo ao longo do prazo, tendo gerado um rendimento total de aproximadamente mais ou menos 650% ao investidor que adquiriu suas cotas do início e reinvestiu todos os dividendos. Só abrindo parênteses, esse 650% é uma métrica que eu fiz por volta do ano passado, quando eu preparei um material. Então tem mais ou menos uns 650% de rentabilidade desde o início do fundo, se você foi o quê? Reaplicando os dividendos. O investidor, como eu coloquei, se você for pegando o que você ganhou e foi reaplicando, você teria aproximadamente uns 650%. Legal, bem interessante, não é verdade? Olha, agora eu apresento o gráfico. Veja só, é muito rápido, eu não quero me estender para não ficar cansativo, é apenas poucos slides. Então esse mais um e a gente já finaliza e eu vou passar um pouquinho do meu feedback para você sobre esse fundo, se você não conhece. Se você conhece, já investe, tipo assim, chover no molhado, ok? Isso aqui é para quem não conhece, eu ressalto bem. Então veja só, o FFCI 11, olha só esse gráfico, a linha azul é o Rio Bravo, é a rentabilidade dele, partindo desde o começo da rentabilidade do crescimento dele. Olha a curva, o final ali está mais ou menos em 2017, olha a curva de crescimento. A linha preta representa o CDI, certo? O índice do CDI. Olha o crescimento também, uma curva acentuada, crescente, porque é uma renda fixa, tá certo? Questão de renda fixa, não é renda variável. E a linha vermelha é o Bovespa, é o IBOV, é o índice da Bolsa de Valores, que mede as ações das empresas. Se você não sabe, tem um índice que é composto com várias empresas, as principais. Esse índice vai se ajustando, a Bovespa vai trocando as empresas para representar mais, ou seja, como um todo do mercado. Geralmente todas as bolsas de valores têm isso. Então a linha vermelha representa o índice da Bovespa, se você estivesse investindo lá nas ações de empresa. Então veja só que é claramente um fundo imobiliário, esse FCCI 11, ele tem uma rentabilidade, um crescimento, uma curva acentuada. Claro, deu umas quedas em alguns momentos, veja só aí alguns anos que teve algumas crises, né? Esse gráfico é anual, então teve algumas quedas, mas no geral, quando a gente olha na visão bem ampla, ele tem um bom crescimento, como eu sempre gosto de apresentar e focar, que é o que? No longo prazo. Tá vendo aí? Mas olha o que eu coloquei de texto, da material teórico para a gente ler. Esse retorno foi muito maior que o CDI, como podemos ver na figura acima, que eu apresentei agora, e muito superior ao desempenho do Ibovespa, como eu também já fui falando para você, no mesmo período, que teve um retorno de cerca de 230%. Olha só, nesse período desse gráfico, a Bovespa, no caso aí o IBOV, o índice, teve um crescimento de 230%, que já é bem interessante. Só que, como você viu no slide anterior, esse FCI 11 teve uma rentabilidade muito superior, ou seja, um retorno estrondosamente superior ao índice das empresas. Fantástico, né? Só esse gráfico já resume bem para você o que é os fundos imobiliários. Né? Tem quedas, é renda variável, mas se você for comparar a renda variável de um fundo imobiliário com a renda variável de uma empresa, das empresas da Bovespa, ele tem uma curva melhor, mais acentuada e mais suave, porque os imóveis eles têm também os momentos de crise, mas ele vai muito mais suave do que as empresas. As empresas têm muito mais volatilidade e tem muito mais flutuações, tá certo? Mas tem um restinho de informação que eu quero passar para você. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha só, agora o resumo da ópera, e eu vou passar o meu feeling sobre esse fundo que eu já invisto. Ó, a mágica do reinvestimento de dividendos é muito poderosa no longo prazo, que eu já fui passando agora para você, já fui antecipando. A rentabilidade recebida pelo investidor no FCI 11 foi equivalente a mais de 16% ao ano, o que é um retorno muito interessante,
não é verdade? 16% ao ano. Nem aí o Tesouro Direto nos melhores anos, que teve alguns anos que até deu 17, 18, quando estava muito alto, mas na média o Tesouro Direto não dá isso, tá certo? É mais estável, uma renda mais baixa. Então, na média desse período todo, esse FCI11 deu 16%. Não é interessante ao longo prazo? Não é muito bom? Fora que você tem o quê? O teu rendimento mensal. Claro que esse gráfico que eu apresentei é você fazendo reinvestimento, pegando seu capital, comprando mais cotas, e aí no próximo mês você vai ter mais capital, mais rendimento, aí você compra novas cotas, e aí o que acontece? Você tem o que? Uma bola de neve. Você tem a fantástica magia do reinvestimento, dos juros compostos. Como você pode ver, é uma rentabilidade fantástica, não é verdade? Se a gente for ver a média desse período. Mas tem mais material, mais coisas que eu quero passar para você. Vamos passar para a próxima. Ó, a particularidade do FCI11. Agora eu coloco o meu feeling sobre esse fundo que eu já invisto por volta aí de uns 5 anos, que faz parte do meu portfólio também. Eu tenho outros fundos, né, tem toda uma flexibilidade, uma forma de fazer gerenciamento da carteira, né, que aí é toda uma questão de estratégias para você selecionar os fundos do portfólio, da carteira de fundo. Mas esse fundo eu fiquei um bom tempo, às vezes eu tiro ele da minha carteira, às vezes volta. Mas aí o meu feeling que eu passo para você, se você não conhece e ainda não investiu nesse fundo, tá certo? Então, qual a característica dele? Ele tem uma boa liquidez. O que é isso, liquidez? Se você comprar e depois você quiser vender, você consegue se desfazer rápido. É um bom fundo para isso, vende rápido. Ele tem muita movimentação no mercado. Ele tem o que? Um bom movimento que eu coloquei. Ele é sólido porque ele investe em imóveis, tem imóveis físicos. A empresa é uma empresa sólida, desde o começo aí dos fundos imobiliários no Brasil, é das mais antigas, administradora desse fundo. Tem poucas, assim, digamos assim, tem pouco histórico de problemas, então é muito boa também a administradora, e ele é muito estável. Claro, esse fundo, ele não tem uma rentabilidade também, vamos dizer assim, o contra, ele não tem a das melhores rentabilidades mensais, não dá 1%, 1,5%, ele dá por volta aí de 0,5%, às vezes 0,30%, 0,40%, 0,70% estourando, é nessa faixa. Mas com a vantagem, você tem uma boa liquidez, uma alta liquidez. Então, se você quer compor uma carteira com a diversificação, colocando um pouco de imóveis, de fundos imobiliários voltado a imóveis mesmo físicos, de tijolos, outro de papel, um que tenha mais rentabilidade, mas tem mais pouca volatilidade, mais difícil de vender, e outros também que você quer ter mais facilidade de vender, que é a liquidez, mas tem uma rentabilidade mais baixa, entendeu? Você tem que compor a sua carteira balanceando, porque não existe um fundo perfeito assim, maravilhoso. Se tivesse, todo mundo ia para aquele fundo e aí o que acontece já não se tornaria tão bom. Isso é a lei de mercado, oferta e procura, entendeu? Então você tem que fazer esse balanceamento. Você não vai encontrar um fundo que tenha uma alta liquidez, com alta rentabilidade, tá certo? Com todos os benefícios totais, não existe isso. Sempre vai ter um ponto negativo. E um ponto, digamos assim, contra desse fundo é que ele não tem uma das maiores rentabilidades. Mas qual é o positivo? Você tem uma boa liquidez, vende rápido, ele é estável, ou seja, esses pontos que eu coloquei para você aí, tá certo? Mas tem mais uma telinha para a gente finalizar. Eu vou te apresentar os imóveis desse fundo aí. Então dá uma olhada aí, ó. Olha só, agora eu te coloco alguns patrimônios desse fundo, para você ver que são patrimônios bons. É só alguns, tem muito mais, tá? Eu não estou colocando todos aqui para não ficar muito longo. Ó, o JF Financial Center, eu citei lá atrás. Esse fundo ele investe em imóveis comerciais, tá certo? De escritório. Então, ó, o JK Financial Center em São Paulo, tem o Jatobá, outro prédio também comercial muito bom, alto padrão, é só imóveis de alto padrão, como eu falei lá no começo, é só imóvel bom. Ó, o Parque Paulista também, tá vendo? São 3 imóveis dos que tem muito mais, que eu não coloco aqui como eu falei, que fazem parte do patrimônio desse fundo imobiliário, que é um fundo que investe diretamente em imóveis, não é em papel.
Então tem muitos investidores que gostam desse tipo. Então é um ótimo fundo para você ter na sua carteira como parte do seu portfólio. Não colocar todo o seu capital nesse fundo, mas fazer uma diversificação. Mas isso é assunto para outro vídeo, para muito mais material. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Só tem uma última tela agora, ó, só de agradecimento. Espero ter ajudado você. Compartilhe se você gostou desse conteúdo. Assim o que? Você é abençoado. Compartilhe o conhecimento. Essa informação que eu estou te passando pode ajudar alguém a conhecer um pouquinho os fundos imobiliários e começar a investir e ter uma alternativa ao INSS. Não colocar o seu dinheiro só na poupança e até nem na poupança todo, porque o seu dinheiro só vai perder. Você tem a facilidade de não ter imposto de renda, só colocar lá, mas em contrapartida, ao longo do tempo, o seu dinheiro só está desvalorizando. Porque se você não sabe, não acompanha o mercado financeiro, a inflação ela come o seu dinheiro ao longo do tempo. Você tem que fazer ele render, ele acompanhar a inflação. E isso daí, olha só, isso aí é bíblico. Tá? Tem passagens aí de Jesus até ensinando a questão das moedas, lá as 10 moedas, tá certo? Mas eu não vou me alongar, porque aí eu já vou entrar em outra história, que também tem uma parte financeira bem interessante, que você tem que fazer o seu capital acompanhar a inflação, porque senão vai estar só desvalorizando. Então, compartilhe esse vídeo com alguém se você gostou. Dá joinha, se inscreve no canal e que no próximo vídeo eu trago mais conteúdo especial para você. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.